Procuradoria-Geral da República pede prisão de deputada Carla Zambelli após ela deixar o país. E você vai ver também. MC Pose do Rodo deixa a prisão depois de 5 dias. Governo e Congresso fecham acordo sobre nova proposta para o IOF. O compromisso de não anunciá-las antes de uma reunião com os líderes, nem parcialmente. Ucrânia usa explosivos debaixo d'água para atacar ponte na Rússia. Torcida invade sede do Corinthians em São Paulo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E olha só, a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão da deputada Carla Zambelli. Ela deixou o país após ser condenada a 10 anos de prisão pelo STF. A deputada Carla Zambelli disse que deixou o Brasil e que pedirá a licença do mandato. A parlamentar deixou o país e anunciou que está nos Estados Unidos, mas deve se deslocar para a Europa. O anúncio foi feito 20 dias depois da deputada ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Eu queria anunciar, Pitoli, que eu estou fora do Brasil. Já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico, e é um tratamento que eu já fazia aqui. E agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Zambelli também citou o deputado Eduardo Bolsonaro, que também deixou o Brasil e se licenciou do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também. Em agosto de 2023, a deputada chegou a ter o passaporte apreendido por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, mas o passaporte acabou sendo devolvido e, portanto, Zambelli não teria restrições para deixar o país. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva e a inclusão da deputada na lista da Interpol. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, afirmou não se tratar de uma antecipação do cumprimento da pena, mas de uma imposição de prisão cautelar com o fim de assegurar a devida aplicação da lei. Zambelli foi inclusa na divisão vermelha da Interpol, com suspensão imediata de seu passaporte, e os bens da parlamentar ficarão retidos pela PGR. Com a condenação, Zambelli deverá perder o mandato e ficar inelegível por 8 anos. A contagem desse período, no entanto, começará depois do cumprimento da pena, o que, na prática, deixará a deputada pelo menos 18 anos longe da vida pública. E o funkeiro MC Pose do Rodo foi liberado hoje do presídio de Bangu 3, na zona oeste do Rio de Janeiro, após passar 5 dias detido. Agora o cantor responderá ao processo em liberdade. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu habeas corpus na última segunda-feira para o cantor Marlon Brandon Coelho Couto, o MC Pose do Rodo, que havia sido preso no dia 29 de maio por ser investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas. A decisão revogou a prisão temporária do cantor. O desembargador Peterson Barroso, da 2ª Câmara Criminal, determinou a soltura e o cumprimento de medidas cautelares pelo artista. Na decisão, ele avaliou que a medida de prisão não se sustentava, pois não ficou demonstrada a imprescindibilidade da prisão para a investigação. Simões fez críticas à forma da prisão feita pela Polícia Civil do Rio. Além disso, o magistrado também ponderou que o cantor já tinha sido investigado em outro processo semelhante e absolvido em primeira e segunda instância. Com a soltura, Marlon terá que cumprir algumas medidas, como comparecimento mensal em juízo até o dia 10 de cada mês para informar e justificar as atividades, não se ausentar da
comarca, enquanto perdurar a análise do mérito deste habeas corpus, permanecer à disposição da Justiça e não mudar de endereço, além de ser obrigado a entregar passaporte e não se comunicar com pessoas envolvidas na investigação. A influenciadora Vivi Noronha, esposa do MC, também é alvo de uma operação contra a lavagem de dinheiro da cúpula do Comando Vermelho. O esquema investigado era operado pelo traficante Felipe da Silva, o professor, que foi morto no último domingo. Em nota, a defesa de Viviane disse que não há nenhum envolvimento dela com quaisquer atividades criminosas. O Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro foram cumprir mandados de busca em endereços tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. A Justiça chegou a expedir ordens de bloqueio e indisponibilidade de bens e valores de 35 contas bancárias. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje em entrevista coletiva que o governo fechou um acordo com o Congresso para apresentar uma nova proposta para o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Segundo Fernando Haddad, a nova medida só será apresentada aos brasileiros na semana que vem. Até lá, o aumento do imposto continua. O principal motivo da volta atrás do governo foi a má repercussão no Congresso e na popularidade do presidente Lula. O que eu posso assegurar é que o que diz respeito ao presidente das duas casas e o presidente da República, acompanhado do vice-presidente, houve um alinhamento muito grande em relação aos parâmetros que nós estabelecemos para encaminhar essas medidas. Há um compromisso de não anunciá-las antes de uma reunião com os líderes, né, nem parcialmente, em respeito ao Congresso Nacional, que é quem vai dar a última palavra sobre as propostas encaminhadas. Então nós faremos até o começo da semana que vem, o mais tardar, provavelmente até no domingo, uma convocação para que a equipe técnica dos ministérios da área econômica venham a Brasília para apresentar aí a formulação mais concreta das propostas, do impacto de cada uma, do quanto cada uma implica para o orçamento do ano que vem e para o orçamento desse ano, para que a partir da semana que vem nós possamos encaminhar de maneira a obter êxito no convencimento da maioria da casa na sua aprovação. Mais cedo, o presidente Lula afirmou em outra coletiva que, mesmo com a má repercussão, a medida não foi um erro. Você, como jornalista, de vez em quando você faz uma pergunta que, quando termina a pergunta, você fala, não era essa que eu queria fazer. Eu poderia fazer outra pergunta. Eu tenho uma coisa melhor para fazer. Isso é a vida. Olha, o que a Fazenda fez? A Fazenda trabalhou e era uma sexta-feira que fez um anúncio. Eu já não estava mais aqui, poderia ter feito uma discussão. Sabe, não aconteceu, porque era uma sexta-feira e eles queriam anunciar rápido isso, para dar tranquilidade à sociedade brasileira. Eu não acho que isso tenha sido erro, não. Eu acho que foi um momento político, sabe? Em nenhum momento, o companheiro Haddad teve qualquer problema de rediscutir o assunto. E veja a seguir, Ucrânia usa explosivos debaixo d'água para atacar ponte na Rússia. E ainda, torcida invade a sede do Corinthians em São Paulo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Olha, agora você vai ver imagens impressionantes de um ataque da Ucrânia a uma ponte na Crimeia, na Rússia. Explosivos foram colocados debaixo d'água. Vamos conferir. Dias após o ousado ataque de drones a aviões de guerra da Rússia, a Ucrânia atacou a ponte da Crimeia com explosivos instalados debaixo d'água. As imagens do ataque foram divulgadas pelo Serviço de Segurança da Ucrânia. A operação teve vários meses de preparo, com explosivos colocados na base de sustentação da estrutura por agentes do órgão. Esta é a terceira vez que a ponte foi alvo dos ucranianos desde a invasão russa em larga escala no território da Ucrânia. A Crimeia é uma península ucraniana que a Rússia invadiu em 2014 e reivindica como sua. A ponte é considerada ilegal pelos ucranianos por ser utilizada pelos russos para abastecer suas tropas.
Segundo o órgão, a ponte está em estado crítico depois da explosão e os pilares submersos da ponte foram gravemente danificados. Foram usados mais de 1.000 quilos de explosivos do tipo TNT na ação, que não deixou vítimas. O governo russo afirmou que suspendeu o tráfego de veículos na ponte por causa da explosão. O tráfego marítimo também foi suspenso no sudeste da Crimeia, segundo a agência estatal russa. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo, Caio. Vamos começar, falando do Corinthians e com uma notícia triste. Porque as organizadas, as torcidas uniformizadas se juntaram e invadiram a sede social do clube. Isso mesmo, né, Caio? Pois é, Kleber, irmão. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, o protesto aí uniu as principais torcidas organizadas do Timão, como a Gaviões da Fiel, a Camisa 12, Pavilhão 9, entre outras. O motivo da invasão, de acordo com a própria postagem das organizadas aí nas redes sociais, é que elas exigem 3 mudanças imediatas. O fiel torcedor com direito a voto, mudança no estatuto do clube e punição aos responsáveis aí pelas dívidas do Corinthians, que hoje já passa de 2,5 bilhões de reais. Algo que também chamou muita atenção foi uma faixa que se estendeu ali pela torcida em frente ao portão que dizia luto fechado por má administração. E aí, no meio de tanta confusão, principalmente depois de sábado, aí, quando o Augusto Melo quis retornar ao poder do clube, e ele acabou invadindo a sala da presidência do clube aí numa enorme briga de poder, parece que a paciência do torcedor do Corinthians chegou mesmo ao fim, Kleber. Agora, se a coisa já estava feia com a torcida entrando em cena, essa crise do Corinthians pode tomar aí novos rumos, viu, Kleber? Verdade, nós vamos acompanhar os próximos capítulos, mas vamos falar agora de bola rolando, Há poucos dias do início do Mundial de Clubes, o Neymar pode deixar o Santos e jogar contra o Real Madrid nesse campeonato. Conta pra gente, explica essa história, Caio. Pois é, quem diria? Bom, depois desse período aí nada positivo no Santos, o Neymar pode fazer as malas e pintar no Pachuca do México, que é adversário justamente do Real Madrid de Vinícius Júnior. Vamos ver. Faltando 11 dias para o início do Super Mundial de Clubes, o Pachuca do México se mexe para contar com uma super estrela brasileira em seu elenco. Trata-se de Neymar Júnior, o camisa 10 do Santos, que vive um verdadeiro dilema com o alvinegro praiano entre renovar ou não seu contrato, pode encerrar sua segunda passagem no time paulista de uma forma não tão brilhante quanto se esperava. De fato, uma proposta mexicana ainda não chegou à mesa de Neymar, mas o interesse do Pachuca é legítimo. Integrando o grupo H da competição, Pachuca terá como adversários simplesmente o Real Madrid, considerado o maior clube europeu por muitos, Al Hilal, antigo clube de Neymar, e ainda RB Salzburg, forte time austríaco que conta com bons jogadores no elenco. Resta agora saber o que planeja Neymar pai e Neymar filho. Continuar no Santos para tentar dar vida nova ao clube que tanto ama, ou ir em busca de um novo desafio e jogar uma das maiores competições de clubes do mundo, mesmo que por um time modesto. Amor ou dinheiro? Superação ou status? Santos ou Pachuca? Em breve, Neymar responderá a tudo isso. E, Caio, vamos falar agora da seleção brasileira feminina, porque começou a preparação para a Copa América e da melhor forma, não é, Caio? É isso aí, Kleber. Bom, depois de vencer os amistosos aí contra o Japão, agora a seleção dirigida por Arthur Elias já tem um grande alvo desse ano: ser o campeão da Copa América. A seleção brasileira feminina venceu o Japão de virada em amistoso disputado em Bragança Paulista, no estádio Cícero de Souza Marques. Com estádios cheios, o Brasil conseguiu 2 vitórias contra o Japão nos amistosos preparatórios para a Copa América Feminina. O primeiro resultado mais tranquilo, um 3-1 com domínio, e um segundo jogo vencendo de virada por 2-1. O plano do treinador Arthur Elias para esses amistosos era conseguir 2 vitórias, e foi bem executado. Em Bragança Paulista, o Japão veio mais atento e até saiu na frente do placar, mas o Brasil não se abalou e buscou a virada com mais um gol de uma jovem, dessa vez Johnson. Os 2 amistosos realizados em São Paulo atraíram mais de 45 mil torcedores aos estádios, um número bem expressivo para o futebol feminino. Arthur utilizou essa convocação não somente para aprimorar o seu estilo, mas também para finalizar os testes para a Copa América Feminina. Além da mudança no psicológico, também é uma mudança dentro de campo, além de uma adaptação maior ao estilo. O resultado é que o Brasil de Arthur Elias vem desempenhando bem contra times que estão entre as melhores do mundo.
Antes da Copa América, o Brasil tem mais um amistoso, dessa vez contra a França, no dia 27 de julho, em Grenoble. A próxima convocação já será a lista oficial para a disputa da Copa América, que acontecerá no Equador de 12 de junho até 2 de agosto. Será a primeira Copa América de Arthur Elias. O Brasil é o maior campeão da competição com 8 títulos. Quem vencer se classifica para a Copa do Mundo de 2027, que a seleção brasileira já tem vaga garantida por ser país sede, e para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Olha, ainda falando de seleção, só que agora da masculina, parece que o Carlo Ancelotti já começou a montar o time titular dele, Caio. Já começou a dar cara para o time ideal dele, viu, Kleber? Bom, o treinador italiano dirigiu seus primeiros treinos com o novo grupo da seleção. Tudo indica que ele já tem o seu 11 inicial definido, veja só. A seleção brasileira fez seu primeiro treino com o elenco completo nesta terça-feira. Ancelotti comandou o treino no CT Joaquim Grava, do Corinthians, e deu pistas sobre uma possível escalação para enfrentar o Equador na quinta-feira, às 20 horas, pelas eliminatórias. Durante o aquecimento e a primeira atividade com bola em campo reduzido, Ancelotti distribuiu coletes. Os jogadores que ficaram sem podem ser uma pista do time titular. A formação tinha 11 jogadores de linha e contava com Wanderson, Danilo, Marquinhos, Alexandro e Alexandro, Casemiro, Andreas, Andrei, Estevão, Vini Júnior e Richarlison. Rafinha, que vinha sendo titular em todos os jogos da seleção, está suspenso e não joga contra o Equador. Os goleiros treinaram separados e ainda não se sabe qual o titular. A dúvida agora fica por qual esquema tático o treinador italiano vai utilizar. Existem pistas de que a seleção deixará de ter 3 atacantes e passará a ter 2. No esboço, Vini Júnior e Richarlison comandariam o setor ofensivo. Essa seria uma grande mudança no esquema, já que o Brasil atua com 3 atacantes desde a era Tite. Outra possibilidade de alteração é na defesa. Algum dos laterais pode sair para formar uma linha de 3 zagueiros. Caso o Alexandro seja o escolhido para iniciar no banco de reservas, Danilo, Alex e Marquinhos formariam o trio. Existe também uma dúvida na escalação de Estevão. Apesar de estar no time sem colete, a joia do Palmeiras nunca foi titular da seleção e encara uma grande concorrência. Ele pode atuar tanto como meia armador como de ponta. Antes do treino começar, o presidente da CBF, Samir Chaoud, reuniu os atletas para dar boas-vindas e dar todo o respaldo necessário a Ancelotti, além de afirmar aos jogadores que eles terão tranquilidade para trabalhar nesse novo ciclo da seleção. O presidente não viajará com a delegação, mas estará em Guayaquil para acompanhar o duelo. Bom, é isso aí, Kleber. Eu fico por aqui. Um grande abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio, e até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.